Assiste meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou de volta aqui, como prometido, para falar do livro Grande Fome de Mao, a maior catástrofe da China, tá? 1958 a 1962. Esse livro é um livro do Frank de Cotter, não sei se eu falei correto, fique à vontade para me corrigir nos comentários, tá? Que é um pesquisador nascido na Holanda e que passou estudando história e russo pela Universidade de Genebra. Depois morou 2 anos na República Popular da China e mudou-se para Londres, onde fez um PhD em História pela Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. Tá? Depois virou professor de História Moderna da China. Esse livro, diferente do Arquipélago Gulag, vai ser um livro de um pesquisador que não passou pela fome de Mao, mas que escreveu em cima de notas que ele adquiriu nos próprios arquivos secretos da China, que foram liberados anos depois da fome, tá? Diferente do Arquipélago Gulag, que o Alexander Solzhenitsyn passou por aquilo e sentiu na pele e juntou relatos dos dele, que ele conseguiu guardar, com de amigos dele, tá? O que era a fome de Mao? A fome de Mao foi um período da história onde o Mao Tse-tung, que era o imperador da China, resolveu que ele ia ultrapassar a Grã-Bretanha em economia e indústria num período de 15 anos, sendo que eles estavam muito atrás da economia e da indústria da Grã-Bretanha, certo? Esse livro aqui foi uma citação, uma sugestão, aliás, do Amazon para mim, em função das minhas pesquisas por história, por comunismo, por stalinismo, tá? Eu acho muito importante que você preste atenção no que eu vou falar, porque eu vou fazer um link mais adiante com as eleições que nós estamos por passar no próximo final de semana, tá? Preste atenção. Quando esse livro chegou para mim, eu li a contracapa e já me deprimi. Antes de abrir, antes de tirar ele da embalagem, eu já me deprimi, eu lendo a contracapa aqui, porque ele vai contar de algumas partes do livro, vai contar um trechinho pequeno de uma parte do livro chamado Os Vulneráveis e do subcapítulo chamado Crianças, tá? Então aqui eu vou ler um trechinho pequeno para você. Em Loding, o oficial local espancou até a morte uma criança de 8 anos que roubara um punhado de arroz. Em Hunan, Tang Yuqing, de 12 anos, foi afogado em um lago por ter furtado comida da cantina. Às vezes, os pais eram forçados a infligir a punição. Quando o menino furtou um punhado de grãos da mesma aldeia em Hunan, foi afogado. O chefe local forçou o pai do menino a enterrá-lo vivo. O pai morreu de pesar poucos dias depois. Tá? É só um trechinho para vocês terem uma ideia do peso que é e do que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro mexeu muito comigo. Tá? Eu acho que a pessoa que vai ler isso aqui tem que ter estômago, porque é muito pesado. E talvez as pessoas mais sensíveis até chorem, tá? Então, se você é sensível, leia. Eu acho importante ler, mas leia com cuidado para não se deprimir. Eu vou falar algumas coisas aqui do interior do livro, porque foi uma das críticas que fizeram do vídeo passado, uma crítica construtiva, de que eu devo falar um pouco mais da parte interna do livro, então a pedidos, tá? Uma das partes, as formas mais comuns que tinha de morrer durante a fome eram fome, estafa, tortura, espancamento. Tá? Então, fome é só uma parte da forma que tu tinha de morrer durante esse período. Porque as pessoas... ficou conhecido como fome porque as pessoas morriam literalmente de inanição. De ficar passando fome até ficar degradando o próprio corpo, emagrecendo, até que o corpo não tinha mais onde tirar energia e vinha a falecer. Tá? As pessoas passavam muita fome. Por quê? Porque com essa loucura do Mao Tse-tung de ultrapassar a Grã-Bretanha em um período de 15 anos, sendo que eles estavam muito atrás, houve um processo de comunismo forçado para todo mundo, onde tudo que é teu parou de ser teu e passou a ser do Estado. Então, teoricamente, o Estado deveria redistribuir o que tinha dentro do próprio Estado para quem necessitasse. Então, tu não pode mais ter 2 carros, 2 casas, tu passa a ter só o necessário para viver. Tu não pode mais cozinhar dentro da tua casa. Tu é obrigado a comer nas cantinas do Estado, tá? Das aldeias, no caso, ali, eles eram divididos em aldeias, certo? E tu
toda a comida que tinha era redistribuída de forma igualitária. Então pessoas gordas, assim, um pouco mais fortinha como eu, eram considerados direitistas por eles, tá? E eles sofriam penalidades porque estavam, entre aspas, comendo demais. Às vezes, hoje se sabe que a pessoa pode ser gorda não só por comer demais, mas por ter alguma dificuldade de metabolismo. E principalmente nessa época que eu acredito que quem estava gordinho era por dificuldade de metabolizar, não porque estava comendo demais. Porque não tinha o que comer, tá? As pessoas morreram de inanição, tá? Passaram pelo que chama de edema da fome, que é quando a gente fica muito magro, o corpo começa a extravasar líquido de dentro dos vasos capilares, das pequenas veias, e isso forma inchaços ao longo ao redor de articulações como joelho, tornozelo, quadril. E um inchaço por líquido é conhecido como edema. Então, esse edema era em função de passar fome, por isso edema da fome. As pessoas passavam pelo edema da fome e ficavam em inanição, ficavam com olhos esbugalhados, e isso quem cita é ele, não sou eu. Olhos esbugalhados porque não consegue mais fechar, a pálpebra não tem mais força, começa isso aqui a entrar, fica cadavérico, até que venha a falecer, tá? Então, como eu disse, é bem pesado. Então a fome era um dos processos de morrer, mas as pessoas também morriam de estafa, morriam de cansaço de trabalhar demais, porque tu era forçado a trabalhar para o Estado. Morriam pela tortura, porque se tu não conseguia mais trabalhar porque estava cansado ou porque não tinha o que comer, eles te batiam até tu voltar a trabalhar, mesmo que tu não conseguisse mais trabalhar. Também existiam os acidentes, né, porque tu trabalhava sem equipamento de proteção, próximo a grandes fornalhas e chão quente, e se queimavam os pés, caíam, escorregavam, caíam dentro das fornalhas. E também pela violência, tá? Muita gente morreu assassinada. Foram mortas ou espancadas ou fuziladas simplesmente porque às vezes o oficial que estava superior estava sofrendo muita pressão para aumentar a produção e ele não sabia o que fazer, ele batia nas pessoas achando que estava dando um exemplo para quem não estava trabalhando. E na verdade o tiro saía pela culatra, obviamente, né? Depois ele vai contar um pouco sobre os animais morrendo de fome em função da falta de alimento para animais. Então tudo que o Estado produzia era mandado para uma central que exportava, tá? Porém, qual era o problema disso? O problema era que os oficiais das aldeias eles declaravam um valor de produção que era ilusório. Quando, na verdade, eles conseguiam produzir, por exemplo, 50 mil toneladas de grãos, eles declaravam 120, 130, e o Estado comia de 1/3 a metade disso. Ou seja, se tu produziu 120, aliás, tu produziu 50, mas tu declarou 120, tu vai ter que dar para o Estado mais ou menos entre 30 e 60 toneladas, tá? Então acabava não sobrando o suficiente para a população, e daí vem a fome, certo? Então como é que ia ter comida para as pessoas? Não tinha nem para as pessoas, imaginem para os animais. Ele vai relatar uma parte onde até porcos morriam se canibalizando, botavam porcos junto com outros porcos, e tu vai ver, ele relata que quando tu deixa animais de uma mesma espécie juntos, sem alimento por muito tempo e confinado, eles começam a canibalizar os mais fracos, tá? Aí fora isso eles morriam de doença e ou por frio, porque também eram regiões muito frias da China, tá? Então ele vai dizer que nesses 4 a 5 anos que se passa a fome, a quantidade de porcos que tinha era de 12,7 milhões no início da fome e passou a 3,4 milhões até o final da fome. Isso porcos magros e doentes, tá? Em outra página que tu vai ficar muito brabo e furioso de ver, vai ser a parte que eles chamam de banqueteando-se durante a fome, onde o autor vai citar, vai fazer muitos relatos de desperdício do dinheiro público, tá? Enquanto o povo passava fome. Então é muito parecido com o que a gente vê hoje no Brasil e na Venezuela, tá? Onde o povo passa fome na rua, dizendo que o socialismo e que o comunismo mata, e os governos, os poderosos, estão banqueteando-se e gastando o nosso dinheiro de pagador de imposto para ter festas, para ter reuniões, para ter churrascos, para ter banquetes, literalmente,
com muito champanhe, muito vinho, tudo isso já tinha. Então eu brinco, entre aspas, claro, que o Maomé era um visionário, porque na década de 1950 a 60, ele estava fazendo uma coisa que hoje, em 2020, quase a gente vê na Venezuela, e talvez pudesse ver até no Brasil, dependendo de como vai ocorrer as próximas eleições aí, tá? É interessante ressaltar que o povo acreditava que Mao era um ser benevolente, tá? Eu tô lendo aqui pra cá que eu fiz umas anotações para falar sobre o livro, obviamente, tá? Mao era benevolente, essa era uma crença que o povo tinha de que ele não sabia do que acontecia. Tudo que acontecia, o povo acreditava que acontecia porque ele não tinha conhecimento, que se ele tivesse conhecimento isso não chegaria a acontecer com o povo. Tá? Então acreditavam que os chefes das aldeias batiam, espancavam, tiravam comida e faziam todas essas atrocidades sem notificar as autoridades, certo? Tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar para vocês. Tá? Então, aqui só a última partezinha foi, eu vi que tinha uma expressão na parte de violência que ele cita que era comum as pessoas apanharem até a água sair. Eles falavam, fulano apanhou até a água sair. Isso querendo dizer que o edema da fome extravasava de tanta porrada que os caras levavam, certo? Então esse é o final do vídeo, não vou estender muito mais, não ficar muito longo, o outro já ficou longo. Tá? Eu quero recomendar esse livro para você. Compre e estude esse livro. E o mais importante, agora que está chegando as eleições, no próximo domingo, dia 7 de outubro, eu não quero influenciar teu voto, dizer vote em A, vote em B. Mas cuida muito bem em quem que tu vai votar. Presta atenção em quem são teus candidatos. Tá? A próxima eleição pode ser determinante no rumo do resto da história desse país, que vem sofrendo. Esse país vem sofrendo com isso aqui. Nosso governo tem fortes tendências comunistas e socialistas. E o comunismo e o socialismo só matou gente ao redor do mundo. Inclusive, esqueci de mencionar, as estimativas do nosso autor aqui de morte, nesses 4 a 5 anos da fome, foi de entre 45 e 60 milhões de pessoas, tá? Por que é entre 45 e 60? Porque existem várias estimativas que os caras tiveram que fazer por cálculos aproximados, não conseguiram dados exatos, porque na época os dados eram todos subestimados, tá? Então o chefe da aldeia relatava quantos morreram, mas relatava subestimado. Então estima-se que entre 45 e 60 milhões de pessoas morreram na China num periodinho de 4 anos, tá? Não sei se vocês sabem, mas aquele carinha lá, o Adolfo, da Alemanha, matou apenas 6 milhões de pessoas. Entre aspas, apenas, né? Mas matou apenas 6 milhões de pessoas, é quase 1/10 do que matou esse cara aqui, tá? E esse cara aqui é só porque era comunista. E o comunismo é o que acontece quando você acredita no comunista, você morre. Porque ele só funciona até o dinheiro acabar. O dinheiro acabou a população. Então pensa bem quem tu vai votar. Pensa bem. Porque isso aqui pode acontecer contigo amanhã, dependendo do teu voto e do que tu fizer nas urnas no próximo domingo, tá? Vota consciente. Essa é a minha dica pra ti. Agora, rapidamente, no próximo vídeo vou tentar falar sobre Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Harari, tá? Já estou lendo, comecei ontem. Hoje eu tô gravando aqui, é domingo, mas você provavelmente vai ver esse vídeo na quarta ou na quinta, tá? Eu comecei a ler ontem esse livro, já estou gostando muito. Em função dele, eu acabei adquirindo mais 2. Homo Deus, que é o segundo da série. E esse outro aqui não tem nada a ver com ele, mas acabei adquirindo porque estava na promoção na Amazon, tá? Que é a biografia do Leonardo da Vinci, tá? Então, como esse livro da Fome de Mal foi muito pesado, eu vou tentar ler esses aqui antes. Depois eu volto para esse tema de comunismo, socialismo, porque é muito pesado, tá? Eu não quero que tu deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho, aperta o sininho. O sininho aqui na tua direita, se não me engano, vai ter um sininho ali que são as notificações.
Quando tu aperta ele, o YouTube é obrigado a te mandar uma notificação de quando eu lançar um novo vídeo, seja ele de sax ou de livros, tá? Agora você vai ver esse vídeo na quarta, na quinta, e aí no sábado, domingo, eu devo lançar um de saxofone também, tá? Então, uma boa semana, uma boa eleição, vota consciente, se inscreve no meu canal, aqui eu vou deixar o circulinho azul aqui, é só clicar nele que tu consegue se inscrever, e aperta o sininho. Um abraço e até a próxima.